Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Salmo de número 120, no verso 1 está escrito assim: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Dentro dessa frase, desse verso tão maravilhoso, existem três verdades a serem destacadas. A primeira verdade está na frase inicial desse verso, onde o salmista, de uma forma muito pessoal, vai dizer: na minha angústia. O salmista estava enfrentando um período chamado angústia, um período chamado tristeza. Isso nos deixa claro que, na vida cristã, não existe só momentos de alegrias e de glórias. Na vida cristã, existem momentos também de angústia. Afinal de contas, nós não vivemos em um parque de diversões. Muito pelo contrário, nós vivemos em um campo de batalha. Na vida cristã, existem tempestades. Na vida cristã, existem noites de choro. Na vida cristã, existem muralhas. Na vida cristã, existem gigantes. Na vida cristã, existe cruz. Mas a cruz precede a coroa, a tempestade provoca bonança, o gigante provoca o prêmio, as muralhas provocam as conquistas, e a noite de choro produz manhãs de alegria. Se você está vivenciando noites de choro na sua vida, se você está passando por um período chamado angústia, enfrentando crises e dificuldades, saiba que essa crise é uma mensagem de Deus para a sua vida, dizendo: eu tenho grandes coisas para você. Depois dessa muralha, Deus tem conquista para a sua vida. Depois dessa tempestade, Deus tem bonança para a sua vida. Mas a segunda verdade a ser destacada está na continuação desse verso, onde o salmista disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. Observe que na angústia do salmista, ele está tendo uma ação, ele está tendo uma atitude. Que atitude é essa? Clamar ao Senhor. Ele próprio está dizendo: na minha angústia, clamei ao Senhor. Parafraseando isso, é como se ele estivesse dizendo: na minha angústia, eu não desisti de Deus. Na minha angústia, eu não parei. Na minha angústia, eu não paralisei. Na minha angústia, eu não deixei de adorar. Mas na minha angústia, eu me aproximei de Deus. Na minha angústia, eu busquei ao Senhor. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Com isso eu quero te dizer que as suas angústias não devem te afastar de Deus, mas muito pelo contrário, as suas angústias devem te aproximar de Deus. E nos momentos da sua crise, você deve ter uma atitude, você deve agir, você deve buscar o Senhor, você deve clamar a Deus. A palavra clamor aqui no hebraico quer dizer um pedido de socorro. O salmista estava clamando pelo socorro de Deus. O salmista estava pedindo socorro a Deus. No momento da sua angústia, você deve também clamar ao Senhor. Você não deve desistir, você não pode parar, você deve se aproximar de Deus. Muitas das nossas aflições nos aproxima mais de Deus. Mas o salmista ainda vai destacar uma terceira verdade, dizendo: ele me ouviu. Observe que ele próprio está dizendo: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Esta é uma das verdades mais consoladoras da Bíblia Sagrada, é o fato de Deus nos ouvir. O salmista está dizendo que quando ele teve uma atitude clamando ao Senhor, Deus o ouviu e Deus o atendeu. Sabe o que isso quer dizer? Deus também está nos ouvindo. Lembramos nós de um fato muito profundo na vida de um homem por nome de Jonas.
Jonas estava no ventre de um grande peixe, no fundo do mar, vivenciando uma tão tremenda angústia, uma tão tremenda tristeza, mas com o coração arrependido ele clamou ao Senhor. O Senhor o ouviu, o atendeu e o socorreu. Sabe o que eu aprendo com isso? Não existe abismo mais profundo do que a misericórdia de Deus. Deus está te ouvindo, e Deus te ouvindo, Ele te atenderá e te socorrerá. Que Deus te abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus.